Olá, seja muito bem-vindo a essa aula bônus do livro Slogans que Marcam a Nova Era de Registro de Marcas no Brasil. Eu sou o autor do livro, meu nome é Paulo Rebelo. Essa aula é uma aula rápida, direto ao ponto, para que você possa aplicar no seu negócio, na sua advocacia, a integralidade daquilo que está disposto no livro, para que você consiga compreender e aplicar o registro de slogan como marca no INPI. Para isso, eu fiz um roteiro rápido, simples, com algumas perguntas básicas, perguntas que eu ouço todos os dias dos meus colegas advogados ou profissionais que atuam na área de PI. O primeiro ponto é: a legislação foi alterada para que se torne possível registrar slogans no Brasil? A resposta é não. A legislação não foi alterada. Por isso, inclusive, na capa do livro tem essa brincadeira de a legislação e ela está riscada, porque não foi a legislação que foi alterada. O que foi alterado, de fato, foi a interpretação do NPI enquanto a legislação. Isso porque o inciso 7º do artigo 124 da LPI, a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9279, não é? Ela veda expressamente o registro como marca de expressões de propaganda, que são os famosos slogans. Então, a lei veda expressamente, slogans não são registráveis como marca. Então, por isso, com isso, por que o INPI passou a aceitar o registro ali? Porque ele mudou a interpretação dele, e não a legislação. Para alterar a legislação, existe um procedimento muito mais burocrático, muito mais difícil, que nem está em trâmite, inclusive. O que foi alterado, então, foi a interpretação do NPI quanto a isso. É muito importante que você compreenda isso, eu falo disso no livro, inclusive, porque esse é o escopo do negócio. Quando a gente vai explicar para o cliente, não foi a legislação que foi alterada. Quando a gente fala isso, a gente está cometendo um erro técnico. O que foi alterado foi a interpretação do NPI quanto à legislação. O NPI passou a interpretar diferente o inciso 7 do artigo 124. Por quê? Ele entendeu que essa era uma demanda que estava acontecendo. Muitas marcas vinham sendo negado o registro ali por conta de serem compreendidas como expressões de propaganda, ainda que elas tivessem o que de fato precisam ter, que é distintividade. Por isso o NPI alterou essa interpretação e a gente vai entender a ideia dessa aula e também do livro é entender como eles interpretarão isso e como a gente consegue utilizar essa interpretação nos nossos negócios. Como a gente consegue utilizar essa interpretação para proteger slogans ou marcas que, por vezes, foram negadas ou nem tentadas no NPI, baseadas no inciso 7 do artigo 124. Então, essa é a pergunta crucial. A legislação foi alterada? Não, a legislação não foi alterada. Uma outra pergunta que a gente acaba recebendo aqui, seja de clientes ou profissionais, é: como será tratado, então, o registro de slogan no NPI? Como que se registra slogan no NPI? Essa é uma pergunta que eu vejo, inclusive, em grupos de propriedade intelectual. Como que vai ser feito isso? Como será tratado? É importante que a gente compreenda o seguinte: como falado, o NPI não alterou a legislação, nem tem competência para isso, não é o NPI que altera legislações, né? Ele alterou a interpretação, dizendo, olha, ainda que contenha, assim, uma expressão de propaganda, será aceito como registro, para fins de registro, como marca. Então, o slogan será tratado como uma marca. Isso quer dizer o seguinte: para uma marca ser registrada, você que já é procurador já sabe, existem alguns requisitos para que aquela marca seja aceita, o registro dela seja aceito, né? Ela precisa ter liceidade, distintividade, veracidade, tem os requisitos que ela precisa para que ela seja aceita, né? Para que o registro de marca seja deferido. Como o slogan será tratado como marca, os requisitos são os mesmos. O slogan será registrado como marca. Então, ainda nessa aula eu vou tratar com vocês, eu vou dar alguns exemplos de marcas de slogans sugeridos pelo MP como aceitos para fins de registro de marca, e vocês vão compreender que eles preenchem os requisitos de uma marca mesmo. Então, o que a marca precisa ter para ser registrada? O que ela precisa ter? Primeiro, ela precisa ter liceidade, ou seja, o atributo de ser lícita, ela não pode ferir a liceidade, ela não pode ser ilícita, ela precisa ter veracidade, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ter distintividade, então ela não pode ser genérica, ela tem que ter distintividade, ela tem que ter a disponibilidade, ou seja, não ter essa marca já registrada por outra pessoa. Esses são os requisitos da marca, não é? Também são os requisitos do slogan, pois ele será registrado como marca. Basicamente é isso. Basicamente não, completamente é isso. O slogan será tratado como marca e assim a gente também tem que tratá-lo para fins de registro. Ele precisa preencher os requisitos de uma marca. É muito simples isso. Uma outra pergunta que daí chega é a seguinte: eu preciso pesquisar no NPI o slogan, já que ele é fruto da criação? Bom, se ele vai ser tratado como marca,
como marca nós devemos tratá-lo. Você precisa sim pesquisar ele no NPI, fazer a busca prévia ou busca de anterioridade, como algumas pessoas chamam, para saber se ele está disponível. Lembra dos requisitos? Um dos requisitos é a disponibilidade. Você descobre a disponibilidade antes do processo, pesquisando essa marca no NPI. Como o slogan é tratado como marca, a gente vai pesquisar o slogan no NPI para saber se ele tem a disponibilidade. Sim, então respondendo, sim, você precisa pesquisar esse slogan no NPI, essa expressão de propaganda, antes de iniciar o processo de registro. Olha, Paulo, mas eu consigo iniciar o processo sem pesquisar? Claro, sim, você também consegue fazer isso com a marca, sabendo do risco de já existir outra e você ter um indeferimento desse processo. Então, sabendo desse risco, você pode, mas não é o ideal, não é o que a gente busca. A gente sempre busca o deferimento, busca o sucesso. Para isso é necessário que você faça, sim, uma boa pesquisa de viabilidade. Da mesma forma que você faria de uma marca convencional, você vai fazer para esse slogan, pois ele será tratado como marca. Você vai me ouvir falar isso bastante vezes aqui. Você vai ler isso várias vezes no livro, porque eu bato muito nessa tecla. O slogan será registrado como marca, então, como marca, ele deve ser tratado. Isso facilita muito as coisas. Ainda nessa linha da pesquisa, uma dúvida que eu já vi, olha, é recente tem bastante dúvida, né? Porque as coisas recentes trazem com si as suas dúvidas. Qual é a classe que eu vou registrar o slogan? Existe uma classe para slogan? Não, não existe. Mais uma vez, o slogan será registrado como marca, então, como marca, ele deve ser tratado. Então, deve seguir o mesmo sistema de início, né? Deve seguir as NCLs, as classificações lá. Então, qual classe que eu vou registrar o slogan? Na classe que ele vai ser desempenhado. Um slogan para um produto de limpeza, então vamos usar o exemplo de um vestuário, por exemplo. Vou usar o exemplo da Nike mesmo. A Nike, pensando como vestuário, está na classe 25. O slogan Just Do It, que é utilizado como vestuário, vai na classe 25, não tem muito segredo. Então, é exatamente como marca. Então, em qual classe eu vou usar esse slogan? Ah, mas o slogan vai ser veiculado só com a marca, sem o produto. Mas aquela marca está vinculada a um produto. Então, é naquela classificação ou naquelas classificações que você vai registrar o slogan. Então, é a mesma coisa de uma marca, não tem diferença. E o que pode, o que não pode ser registrado? Eu acho que é mais fácil a gente trabalhar com aquilo que não pode ser registrado. Depois a gente vai para o que pode ser registrado, porque clareia as ideias. A gente consegue ter mais clareza quando a gente fala do que não pode ser registrado. Se a gente começar pelo que não pode, fica evidente o que pode. A gente exclui, olha, esse aqui não dá. Por isso que eu fiz uma colinha aqui, que eu vou usar alguns exemplos com vocês aqui, tá? O NPI, numa novo manual de marcas, no mais recente, deixou muito claro o seguinte: existem dois requisitos que, se cumulados, ou seja, se acontecerem os dois com uma marca, ela vai ser tida ainda como expressão de propaganda e por isso não será aceito para fins de registro. Quais requisitos são esses? Eu vou ler exatamente como está no manual de marcas, tá? Então, se uma marca, um processo, exercer função de propaganda e, cumulativamente com isso, ser incapaz de exercer função distintiva, vai ser enquadrado no inciso 7 do artigo 124 e a marca vai ser indeferida. Então, veja bem, ele tem que, para ser indeferido, exercer exclusivamente função de propaganda e não ter distintividade. Então, quando acontecer isso, a marca não vai ser aceita para fins de registro, se enquadrando no inciso 7 do artigo 124. Como eu falei, a gente vai começar pelo que não pode, né? Fica mais fácil. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Bom, para a gente clarear bem aqui. O que é distintividade? Vamos pegar esses dois requisitos. Função de propaganda, o que é função de propaganda, e o que é ter distintividade, qual que é a função da distintividade, né? A distintividade é muito simples, é a característica da marca de ser diferente, de não ser genérica. Então, pensando em uma hamburgueria, se ela se chamar hamburgueria ou casa do hambúrguer, ela não tem ou tem pouca distintividade. Ela não tem distintividade, basicamente. Uma hamburgueria que se chama hamburgueria não tem distintividade. Uma casa que uma casa de baterias, chama Casa das Baterias, tem pouquíssima distintividade. Então, a distintividade é a característica de não ser genérico, tá? Então, o slogan não pode ser genérico. Um exemplo de slogan genérico, liquidação imperdível. Aqui sempre mais barato. São slogans que não têm distintividade. E então, isso é distintividade, né? E o que é exercer a função de propaganda? Quando que a marca só exerce função de propaganda? Também peguei uns exemplos práticos que o NPI nos dá no manual de marcas. Por que eu estou fazendo isso? Porque, como é uma mudança de interpretação muito recente, é melhor que a gente consiga pensar
com a cabeça do NPI. Isso facilita muito para nós, procuradores, para empresários que querem fazer os seus próprios processos, ou para publicitários que querem desenvolver peças publicitárias. Se a gente conseguir pensar com a cabeça de quem vai julgar, é muito mais fácil. Por isso que eu trouxe exemplos do próprio NPI. Então ele fala o seguinte, ó, um sinal exerce função de propaganda quando recomenda os produtos ou serviços assinalados. Então, por exemplo, o melhor sapato do Brasil. Eu estou recomendando o meu sapato. Sapato X, o melhor sapato do Brasil. Ele simplesmente recomenda os produtos assinalados, ou serviços, no caso aqui é produto, né? Então ele só exerce função de propaganda. Um outro exemplo é quando ele divulga qualidades do produto ou do serviço assinalado. Então, segurança em primeiro lugar, por exemplo. Então, quando eu só falo das qualidades do produto, ele não é um slogan, eu falo daquele produto, é função de propaganda, ele só exerce, ele só tem isso, tem zero distintividade, aí não pode. Ou quando ele transmite missão, valores, ideais ou conceitos da empresa. Então, ele também não tem distintividade, ele só quer transmitir alguma coisa, ele não tem coração, não tem alma de slogan, né? Então, ele só tem essa função sem distintividade, ele vai ser enquadrado no inciso 7, e não vai ser aceito pelo INPI para finalidade de marca. Ou quando ele visa persuadir o interlocutor com o intuito de levá-lo à ação. Por exemplo, leve 3, pague 2. Isso tem puramente função de propaganda, zero distintividade, então ele não deve ser aceito para fins de registro de marca. Ponto, é isso. Um último exemplo que o INPI nos dá é quando ele destaca o produto ou o serviço assinado em relação à concorrência. Então, quando ele compara, né? Por exemplo, aqui é barato todo dia. Estou falando, aqui é melhor que a concorrência todo dia, aqui é mais barato todo dia. Então, ele também vai ser enquadrado no inciso 7 do artigo 124, e por isso não será aceito para fins de registro de marca. Então, veja, esses exemplos que eu dei, eles não têm função distintiva, eles não têm distintividade, eles têm só função de propaganda mesmo. Então, isso não pode. Quando que o slogan será aceito? Lembra, eu falei, a gente vai começar pelo que não dá, né? E não dá, isso que eu falei, não dá. Então, quando ele vai ser aceito? Quando ele não tem só a função de propaganda, quando ele transmite, de fato, a marca, e quando ele tem distintividade. Por exemplo, Just Do It, da Nike. Tem a cara da Nike, isso tem a cara da Nike. E não tem só função de propaganda e tem distintividade. Então, tem característica que pode ser registrada como marca, tá? Isso é possível. É possível quando a gente tem um slogan que se enquadra nesse caso, que ele tem função de propaganda só. Por exemplo, vou usar o exemplo do Melhoral, que é um exemplo que o NPI dá para a gente como aceito, mas eu vou fazer ele não ser aceito para vocês entenderem. O NPI sugere o seguinte, a combinação de elementos distintivos com elementos que exercem função de propaganda. Por quê? Porque lembra que as condições para ele serem deferidos seriam cumulativas? Exercer função de propaganda e não ter distintividade? Quando eu coloco ali algo distintivo naquela função de propaganda, eu não estou mais cumulando as coisas. Elas não são mais cumulativas. E aí a marca vai ser deferida. Então, eu vou usar o melhoral para isso. O NPI sugere o seguinte: melhoral é melhor e não faz mal, seria registrável por conta de não ser cumulativo, né? Ou não cumula as duas coisas ali. Mas se o melhoral tentasse só é melhor e não faz mal? E aí eu estou só atribuindo valor àquele negócio, só tem função de propaganda. Ele deveria ser indeferido pelo NPI. Você entende que se a gente pega uma expressão de propaganda e junta com algo, eu consigo dar distintividade para esse slogan. E aí ele pode ser registrado como marca. E aí o NPI nos dá alguns exemplos que aplicaram a mesma coisa que o melhoral aqui. Então, exemplo de combinação de elementos distintivos com elementos que exercem função de propaganda exclusivamente. Melhoral, melhor não faz mal, ótimo. Um outro exemplo é Bretas, sempre o melhor atendimento. Você vê, sempre o melhor atendimento, só função de propaganda, só estou exaltando minhas qualidades, indeferido pelo NPI. Acrescentei Bretas, que é meu elemento de distintividade. Descaracterizei a acumulação das coisas, e aí é possível registrar como marca. Um outro exemplo que ele nos dá é Pan-Americano, tudo por você. Veja, tudo por você, mais uma vez, só estou falando das minhas qualidades, tudo que eu posso fazer, expressão de propaganda, mas tem a distintividade do nome Pan-Americano, aceito pelo NPI. Um outro seria Atlanta, super promoção. Embora a super promoção seja horrível, inclusive, como função de slogan, só tem função de propaganda, mas junto com o Atlanta seria possível registrar. Uma outra possibilidade seria a combinação de elementos capazes de exercer ao mesmo tempo a função distintiva e a função de propaganda. Então, esse seria aceito. E aí é o caso do Just Do It da Nike mesmo. São slogans que, por si só, eles têm
alma do negócio. Eles trazem ali a função de propaganda e trazem também já nele a própria distintividade. E para isso o NPI também nos dá alguns exemplos. E o Dance, por exemplo, seria registrável para serviços de entretenimento. É importante pensar isso também, tá? Você consegue ganhar distintividade quando você sai da descrição do produto ou serviço que você faz ali. O Busque Seu Sonho para serviço de educação também seria registrável, porque ele foge disso. Então a gente precisa compreender isso. O slogan ele tem que fugir de um dos requisitos para indeferimento. Por isso eu falei, é mais fácil a gente pensar sempre no que não dá, né? Então não dá para registrar um slogan quando ele é simplesmente para função de propaganda e não tem nenhuma distintividade. Então, quando chega um cliente que vem com um slogan que tem ali sua função de propaganda, não tem muita distintividade, o que a gente pode pensar para fins de registro? Acrescentar a ele a distintividade. Vou dar um exemplo usando a minha empresa, a Zenit Marcas ali. A gente não tem um slogan, tá? Mas supondo que o nosso slogan fosse registro de marca mais assertivo do Brasil. A gente não usa isso, tá? Mas se esse fosse um slogan nosso, o registro de marca mais assertivo do Brasil. Meu, isso tem puramente função de expressão de propaganda. Isso seria certamente indeferido pelo NPI, até porque eu estou exaltando qualidades. Eu não poderia fazer isso. Mas eu quero registrar esse slogan. Como eu faria? Eu acrescentaria ali, então, um elemento de distintividade. Zenit Marcas, o registro de marca mais assertivo do Brasil. Isso tornaria que esse processo teria melhores chances de deferimento. A ideia é que você utilize isso. A ideia do livro foi toda pautada nisso, tá? Foi pautada em você em compreender como eu posso usar o slogan, por isso tem muito de publicidade lá, né? Qual que é a função do slogan, como que ele pode fortalecer a minha marca. E tem a questão jurídica de como eu posso proteger aquilo que fortalece a minha marca, que até pouco tempo eu não podia. Se a gente se apegar literalmente ao texto da lei, expressões de propaganda não são registráveis como marca. Aí a interpretação do NPI vem no seguinte sentido: olha, não é registrável como marca porque a expressão de propaganda não tem distintividade. Mas se conseguirmos, então, dar distintividade a essa expressão, a gente consegue sim registrar como marca no NPI. Essa aula, de fato, é uma aula muito rápida. A ideia é que ela fosse uma aula pocket, para que você fortalecesse a sua compreensão sobre o livro, que também é um livro muito rápido. Você deve, não sei se você já leu, se você vai ler, se você está lendo, mas a ideia era transitar entre o jurídico e o marketing, que a linguagem fosse compreensível para os dois âmbitos de atividade. E essa aula também para que fosse compreensível para você, para que você consiga de fato aplicar, porque eu sei, eu vejo que as pessoas têm dúvidas sobre isso. Ótimo, o NPI então agora alterou a legislação e pode registrar qualquer slogan. Não, não é nada disso. O NPI não alterou a legislação porque não pode fazer isso. O NPI alterou a forma que ele vai interpretar a legislação, dizendo, olha, expressões de propaganda continuam vedadas desde que elas não tenham distintividade e sejam só expressão de propaganda. Se não for acumulado isso, ou seja, se ela tem distintividade ou se não é uma expressão de propaganda, poderá ser aceito sim pelo NPI, não se enquadrando então no inciso 7 do artigo 124. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, espero que você consiga aplicar isso no seu negócio. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a esse assunto. Você já tem meu contato, você está nessa página aqui, você consegue mandar perguntas. Espero que isso de fato agregue valor para você, que você aplique, que isso melhore muito os seus negócios. E agradeço de coração a aquisição do livro, que para mim é meu primeiro livro e teve um grau de importância muito grande. Foi uma satisfação pessoal e um prazer ter você com o livro e assistindo essa aula. Até mais.